Nós estamos hoje no segundo episódio da série Vision, da série Visão, porque eu creio que Deus ele tem chamado a igreja dele, eu e você, para um tempo de vivermos tudo o que Deus tem para nós. Quantos querem viver tudo que Deus tem para você? Quantos querem viver todas as promessas do Senhor para a sua vida? Quantos querem entrar em uma estação de viverem as promessas do Senhor? Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você vai entrar numa estação de viver as promessas do Senhor. Você vai entrar em uma estação de você ter clareza daquilo que Deus tem para você. Amém? Veja, existem 3 áreas que Deus se revela para nós, para que nós possamos ser resposta aqui nessa terra. Existem 3 áreas que Deus demonstra a sua magnitude, o seu direcionamento. Batera, só. Existem 3 áreas, senão eu me perco aqui. Existem 3 áreas na minha e na sua vida que Deus ele se revela para que você possa ser resposta nesse tempo. Existem 3 áreas que eu e você somos chamados para ter um direcionamento e de quebra resplandecemos a Deus aqui. Quem está comigo, amém? Preste atenção aqui. Por isso que é importante você ter uma revelação daquilo que Deus é, porque a partir do momento que você tem um alinhamento com o céu, você tem uma direção aqui na terra. Repete comigo: um alinhamento no céu requer, ou seja, gera um direcionamento aqui na terra. Vamos de novo? Um alinhamento no céu gera direção aqui na terra. Tem muita gente perdendo tempo aqui na terra porque não está alinhado no céu. Tem muita gente chorando aqui na terra porque não está alinhado com aquilo que o céu está falando. Tem muita gente não vivendo aquilo que o céu tem aqui na terra e por isso está se frustrando. Mas eu declaro sobre a sua vida que nessa noite, a sua vida, os seus pés aqui na terra, a direção aqui na terra vai estar não pautado naquilo que você quer, mas aquilo que o céu está revelando no seu coração. É chegado o tempo de você não andar por aquilo que você vê, mas por aquilo que você sabe no céu. Por isso que quando eu alinho o meu coração com Deus, eu tenho direção aqui na terra. A Bíblia fala em Tiago, e esse texto para mim é um dos mais lindos, que diz o seguinte: quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Repete comigo: quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Quando eu pecador, quando eu falho, quando eu incrédulo, quando eu pequenino, quando eu que necessito da misericórdia, da graça do Senhor, tiro um tempo para se aproximar de um Deus todo-poderoso. Ele, um Deus todo-poderoso que criou os céus, a terra. Ele que é o alfa, o ômega. Ele que ao terceiro dia ressuscitou. Ele que criou a complexibilidade do ser humano. Ele olha para mim e se aproxima de mim. Ele olha para você e se aproxima de você. Não, eu vou declarar que Deus nesse momento está olhando para você, porque nesse momento você parou tudo para se aproximar dele. Nesse momento você travou a sua agenda para se aproximar de Deus. Nesse momento você parou o seu domingo para se aproximar de Deus. Nesse momento você deixou a sua família para se aproximar de Deus. E aquele que se aproxima de Deus não sai sem resposta. Você não sai sem resposta. Todo que se aproxima de Deus não sai de mão vazia. Ei, Deus está falando com você que é um tempo de você andar em níveis mais profundos. Deus já está falando ao seu coração que é um tempo de você tomar decisões mais sérias. É um tempo de você sair da papinha e começar a comer comida mais grossa. É chegado um tempo de você entender que os campos estão brancos e o seu posicionamento vai gerar uma colheita. Olha só, a primeira área que Deus estabelece visão, clareza, é a área pessoal. Você possivelmente conhece pessoas que ao longo da caminhada, até mesmo às vezes fazendo a coisa certa, se questionam se estão certos ou não, por não ter uma certeza da sua identidade, por não terem uma clareza daquilo que de fato são em Deus,
Por isso que Deus, Ele se revela na minha e na sua vida, trazendo o discernimento que você é um filho amado de um Deus todo-poderoso, que você é especial e que você é incomparável, inigualável, e que aquilo que Ele tem para você, Ele não tem muitas vezes para o seu vizinho. A Bíblia conta a história em João capítulo 9 de um homem que era cego. Esse homem era um cego de nascença. A Bíblia fala que os discípulos, olhando aquele homem, vão correndo para Jesus e falam assim: Jesus, o que esse homem fez? O que a família dele fez para que os demônios se alojassem nele e ele não estivesse vendo? A Bíblia então fala que Jesus responde aos discípulos da seguinte forma: existem coisas que são criadas para que haja manifestação da glória de Deus. Existem situações que acontecem para que haja manifestação do poderio de Deus. E aí Jesus complementa dizendo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Não só isso, como Jesus se aproxima daquele homem, dá um cuspo no chão, faz uma bolinha de terra, passa nas pálpebras dele, manda que aquele homem fosse até o tanque de Siló. Ele se lava no tanque de Siló. Agora, quando ele está voltando, a Bíblia fala que alguns homens olhavam para ele e cochichavam: não é aquele homem mendigo que ficava pedindo dinheiro? Aquele homem que está passando ali não é o esmoleiro? Aquele homem que está passando ali não é o pedinte? A Bíblia então fala que o cego, ao escutar que aqueles homens estavam cochichando acerca dele, olha para aqueles homens e fala assim: sim, sou eu. Sim, sou eu. Eu era cego, mas agora eu vejo. Ei, deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Jesus, quando Ele se revela ao seu coração, Ele não se revela simplesmente com a magnitude do ser poderoso que Ele é, mas Ele se revela para que você seja empoderado e entender que aquilo que Ele tem para você é algo poderoso. Aquilo que Ele fez na sua vida, sim, Ele fez na sua vida. Mas não é aquele que não ia ser nada, pois é, Deus fez. Mas não é aquele que tinha um passado, pois é, mas Deus mudou. Mas não é aquele que precisava de um milagre, pois é, Deus fez. Mas não é aquele que nem sabia falar, pois é, Deus mudou, começou a fazer falar. Mas não é aquele que ninguém era visto na família, pois é, Deus levantou. Deixa eu falar algo a você, querido e querida. Você pode não ter parâmetro de sucesso na tua casa, você pode não ter parâmetro de alguém que foi bem sucedido do seu lado, mas quando Deus te pega pela mão, Ele te levanta para que o nome dEle seja honrado e glorificado. Não é sobre quem você é, não é sobre o teu CNPJ, sobre o teu sobrenome, é sobre a sua dependência de um Deus todo-poderoso. Entenda algo poderoso aqui. Deus mostra que não é sobre quem você é, mas é sobre quem Ele te transforma. O seu passado ficou no passado, agora você tem um testemunho. Por isso entenda que quando você está numa caminhada com Deus, pode parecer loucura o que Ele te manda fazer, mas é Ele mandou fazer. Ele é o maior responsável em fazer dar certo. O meu e o seu papel é não falhar. A segunda área é a área espiritual. A segunda área é uma área que eu e você precisamos ter clareza. Por quê? Porque nós somos seres em um corpo carnal, mas somos seres espirituais. Inclusive é importante você ter clareza que existe céu e existe inferno. Pouco tem se falado acerca disso nos últimos tempos. Se você não vai para o céu, você vai para o inferno. Simples assim. Por mais que não tenha se falado mais tanto acerca do inferno, e não estou aqui longe para dar ibope ao inferno, mas é mesmo para te alertar, ele ainda continua existindo. O diabo ainda está ao derredor, olhando pessoas. Ele ainda está procurando brechas para entrar. Isso ainda acontece, por mais que de um tempo para cá pouco se tem falado. O inferno ainda fica enfurecido em ver você querendo viver coisas da parte de Deus. O diabo ainda fica endiabrado quando vê você querendo viver coisas a mais em Deus. Isso ainda acontece. Agora a Bíblia fala que Saulo estava indo a uma cidade para matar cristão. Ele era especialista nisso, um perseguidor nato de cristão. Todo aquele que andava confessando a sua fé pública em Jesus, ele ia lá e matava. Então ele está indo para uma cidade
Quando de repente, no meio do caminho, ele tem uma revelação. Ele tem um encontro, repete comigo, Saulo teve um encontro. Esse encontro nada mais era do que com Jesus. A Bíblia fala que os homens que estavam com ele percebem que tem uma luz, mas não conseguem escutar e não viram Jesus. O único que viu Jesus foi o próprio Saulo. O único que escutou Jesus falar para ele assim: ei, por que você me persegue? Foi o próprio Saulo. Nós aprendemos algo aqui e eu abro um breve parêntese, que a revelação de quem Deus é algo personificado para cada um. Então não interessa se a sua família inteira foi criada na igreja, mas se Deus não se revelou ainda para você, às vezes você não consegue entender. Então não interessa se às vezes a sua mãe e seu pai oraram por você a vida inteira, mas enquanto Deus não se revelar a você de uma maneira personificada, parece não ter sentido. Deus encontra cada um de uma maneira personificada. Amém? A Bíblia então fala que a partir daquele momento aquele homem ficou cego. Ele não conseguia ver nada durante 3 dias. Quando de repente Deus fala com Ananias, que não tinha nada a ver com a história, para que Ananias deixasse a sua casa e fosse ao encontro de Saulo. Acontece que era Deus falando para que ele fosse ao encontro do maior perseguidor da igreja. A Bíblia então fala que Ananias questiona Deus, eu imagino numa linguagem de Lucas Pacheco atualizado, Ananias falando para Deus, fala assim: Deus, você está de zoeira comigo? Você está me colocando na forca, Deus. Você está me colocando diante do cara que mata todo mundo aí, você está de zoeira. Mas Ananias, obedecendo aquilo que Deus havia comissionado, vai até Saulo. Preste atenção aqui, querido e querida, porque muitas vezes Deus estabelece uma visão para você, para que você ajude outras pessoas a enxergarem. Não, eu vou repetir. Muitas vezes Deus fala com você, para que você seja usado para ajudar outras pessoas a enxergarem. Muitas vezes você entra por aquela porta sendo o único da sua família, mas em pouco tempo a sua família inteira está com você aqui sentado. Talvez você entra por aquela porta orando por um filho, por uma filha, orando pelo seu esposo, pela sua esposa, e em pouco tempo aquilo que parecia ser uma rocha se transforma em alguém mais louco por Jesus que você. Sabe por quê? Porque Deus levanta pessoas com visão para ajudar aquelas que não têm. Então a Bíblia fala que Ananias vai até Saulo, ora por ele, e a partir daquele momento as escamas dos olhos daquele homem caem. Uma experiência com Deus faz você ver aquilo que você nunca viu. Uma experiência com Deus, uma revelação de quem Deus é na sua vida, faz você entender que aquilo que você chamava de loucura hoje é poder. Uma experiência com Deus faz você entender que aquele que é o alfa, o ômega, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é um Deus todo poderoso habita no seu coração. Ei, igreja, é chegado o tempo de você andar em níveis mais profundos com Deus. É chegado o tempo das escamas dos seus olhos espirituais caírem, para que você acesse o sobrenatural da parte de Deus. Você não vai mais ser conhecido por aquilo que você era, você vai ser conhecido por aquilo que Deus está fazendo na sua história. A partir de hoje, a sua fome e a sua sede se aumentam, se intensificam. Aquele homem há 3 dias atrás era o maior perseguidor, mas aquele homem a partir de agora é um discípulo de Jesus. Está entendendo que Deus ele faz de uma forma simples, rápida e prática? Então às vezes você é tocado de uma maneira sobrenatural, que você cai no chão, você chora, você baba, você fica todo ranhento ali. Mas às vezes Deus só aumenta e intensifica aquela chama que está no seu coração, que você acha que não tinha nada a ver. Inclusive enquanto eu estou pregando, muita gente entrou sabendo que Deus já estava falando, e a partir desse momento Deus está testificando. A partir desse momento Deus está falando assim: ó, eu estou contigo nessa situação, eu estou contigo nesse negócio, eu estou contigo nessa decisão. E inclusive à medida que eu vou falando, parece que o seu coração vai sair pela boca, porque Deus está te chamando para que você saia do anonimato e estabeleça visão na vida de pessoas que estão à sua volta. Deus está chamando uma igreja, a igreja do Senhor, para que colha os campos que estão brancos. Quantos estão preparados? É tempo de você mergulhar em níveis mais profundos da parte de Deus. Deus estabelece a nossa visão pessoal, espiritual e ministerial. Veja, a Bíblia fala que
2 homens estavam pescando, estavam lançando redes ali, estavam vivendo uma vida normal, quando de repente Jesus chega e fala assim: olha, deixem as redes de lado, estas que são instrumento de trabalho de vocês, porque a partir de agora vocês não vão usar estas, porque a partir de agora vocês não irão pescar peixes, vocês irão pescar homens. Deus estabelecendo um ministério, Deus estabelecendo uma razão de vida na vida daqueles homens. Aqueles homens imediatamente largam aquilo que era fonte de renda. Por quê? Porque eles sabiam quem estava diante deles. Eles sabiam quem estava diante deles, comissionando eles a viver algo além da normalidade. Você não foi chamado para ser normal, você foi chamado para estabelecer o reino dele aqui nessa terra. A minha filha está fazendo 5 anos hoje. Eu prometi para ela que eu não vou fazer a igreja inteira cantar parabéns, senão ela vai ficar com vergonha. Mas há 5 anos atrás eu peguei a Betina pela primeira vez no braço. 5 anos atrás eu peguei a minha filha nos braços pela primeira vez. E eu andei poucos metros com ela. Eu saí da sala do centro cirúrgico até a sala de apoio, onde ela seria pesada, onde ela seria medida. Então foram pouquíssimos metros que eu peguei a minha filha pela primeira vez, e então eu já tive responsabilidades com ela. Mas bastou aqueles poucos metros para que eu começasse a profetizar sobre a vida dela. Naqueles poucos metros eu profetizei que ela iria pisar em lugares que eu nunca tinha pisado. Eu profetizei que ela iria ver coisas que eu nunca tinha visto. Eu profetizei que ela seria a boca de Deus nessa terra. Eu profetizei que Deus já tinha preparado um homem, um esposo da parte dele para ela. Eu liberei palavras como um pai que ama a filha. Agora imagina que Deus é seu pai, e como um pai que ama o seu filho, tem bom plano para você. A minha filha tem 5 anos, e em 5 anos, aquilo que eu demorei mais de 20 anos para viver, hoje é normal para ela. Sabe por quê, igreja? Porque todo pai pensa o melhor para o seu filho. Então Deus, Ele tem te chamado para que você assuma responsabilidades ministeriais, para que você assuma compromissos no ministério igreja, no ministério dele. Deus tem te impulsionado. E aí às vezes você acha: não tem nada a ver, não pode, eu não nasci para isso. Tudo que Deus tem para você é visando o seu melhor. É chegado um tempo de você sair da normalidade. É chegado um tempo de você sair do anonimato. É chegado um tempo de você entrar em um nível mais profundo. Deus tem estabelecido a visão para que você viva algo sobrenatural da parte